Oi, hoje é dia de Book Haul, edição julho de 2020. Na verdade, a primeira parte das compras mais recentes aqui para o canal. Bom pessoal, logo de cara deixa eu dar um aviso para vocês. Sempre às segundas-feiras aqui no canal você encontra exatamente esse tipo de vídeo, os unboxings das compras mais recentes. E quando não são essas comprinhas básicas que eu faço na Amazon, são o desempacotamento das caixas da tag Experiências Literárias, as duas, tanto a caixa azul quanto a caixa laranja, que são respectivamente a tag Curadoria e a tag Inéditos. São caixas mistério, ou seja, você compra e não sabe qual livro que você está recebendo. É uma brincadeira muito interessante para quem não conhece. Eu vou deixar aqui em cima o link exatamente da caixa azul, se eu não me engano, da tag Curadoria, ou é da caixa laranja. Bom, vou deixar uma atrás da outra exatamente, que foram em 2 segundas-feiras passadas, porque como eu disse, sempre na segunda-feira às 9 da noite você encontra algum desempacotamento de alguma compra feita bem recente. Portanto, se você gosta desse tipo de vídeo que serve como dicas de livros a serem adquiridos ou principalmente lidos, por favor, assine o canal e também clica lá no sininho para ser notificado que sempre às 9 da noite, nas segundas-feiras, temos esse tipo de vídeo. Enfim, já enrolei bastante, vamos abrir essa caixinha aqui que eu comprei uma questão do 4 semanas ou 5 semanas atrás. Temos 3 livros aqui, todos eles bem fininhos, de rápida leitura, e eu espero que seja uma boa diversão. Há uma certa temática aqui, eu já vou logo dizendo a respeito desses livros. Bom, vocês devem ter reparado aí no título do livro. Caixinha difícil de abrir essas da Amazon, mas vamos tentar. Tá difícil mesmo. Deixa eu tentar do outro lado. Essa tá bem empacotada mesmo. Esse tipo de caixa que ele entra uma aba dentro é difícil mesmo de você abrir. Ah, esse lado já tá mais fácil de puxar. Muito bem. Vamos cá, acertei a caixa. 3 livros aqui dentro. Eu disse acertei a caixa porque eu tenho bastante caixa acumulada, parada na estante, justamente para poder manter, né? Toda segunda-feira, o ano inteiro, 52 semanas. Fazer unboxings tem que ter um certo estoque de caixa fechada para poder fazer esse tipo de produto de desempacotamento. Tá cá. 3 livros, 2 deles bem finos mesmo, e outro um pouquinho, digamos, um pouco maior. Enfim, vamos começar por este daqui, que é O Diabo no Corpo, escrito por Raymond Radgett, ou algo bem parecido com isso. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar deste livro. Talvez O Diabo no Corpo seja até uma expressão muito popular, mas o livro em si, eu acho que não. Eu confesso que eu não conhecia o livro e também não conhecia este autor. Mas vamos logo direto ao que temos aqui de informação a respeito da história. Dá uma olhada. Em meio ao sofrimento das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, a jovem esposa de um soldado em batalha inicia um caso com um adolescente de 16 anos. O narrador deste O Diabo no Corpo. O envolvimento entre os dois vai se tornando mais sério. Ela engravida. O falatório começa a se espalhar pela vizinhança. O cerco se fecha sobre os amantes. Um final trágico se anuncia. Talvez temos até um spoiler aqui, eu não gosto muito disso, mas vá lá, continuando. Quando publicado pela primeira vez em 1923, o livro de estreia de Raymond Radgett causou sensação nos círculos letrados de Paris. Então nós temos que pronunciar com uma certa pronúncia francesa, né? Bom, enfim, em parte por se tratar da produção de um prodígio, escrita quando seu autor tinha 16 anos, em parte porque foi considerada uma obra-prima por autores como Jean Cocteau. Com tradução em pós-fácil de Paulo César de Souza, esta novela foi o único sucesso que Radgett conheceu em vida. O autor faleceu poucos meses depois de febre tifoide aos 20 anos de idade, ou seja, obra única de um autor que sim, faz uma coisa muito impactante, principalmente até que vende bastante, né? Mas infelizmente não consegue mais produzir nada porque essas doenças lá de antigamente, que eram difíceis de serem evitadas, acabam por vitimá-los, né? Enfim, é uma história interessante de um amor. Pois é, no caso aqui, uma mulher madura que se interessa por um jovem de 16 anos. Vocês notaram o detalhe, né? Quando o autor aqui, o Radgett, escreveu, ele tinha 16 anos. Algo bastante curioso, ou seja, até uma visão de uma pessoa ainda não muito madura, né? Claro, o escritor às vezes, geralmente ele amadurece um pouquinho antes, mas de qualquer forma, ele não tinha a sua idade adulta e fazia uma projeção de um amor com uma mulher mais velha.
bastante interessante com certeza. Isso aqui daqui a pouco eu digo também porque eu procurei este livro, que como eu comentei eu não conhecia, porque então eu acabei encontrando ele. Enfim, daqui a pouco eu digo, mas eu aposto sim que é uma boa história. Bom, o segundo livro que eu quero mostrar para vocês foge um pouco exatamente do primeiro e do terceiro. É algo completamente diferente, mas talvez a gente possa achar alguma certa conexão. Eu me refiro a Cântico, de Ayn Rand. Sim, uma filósofa, mas o livro aqui não é de filosofia. Na verdade, temos aqui um romance que ela escreveu. Na verdade, como é uma história bem curtinha, podemos dizer até que também é uma novela, assim como foi o primeiro livro. Pois sim, os grandes intelectuais, os filósofos, por exemplo, são grandes pensadores, eles gostam de se valer, às vezes, não todos eles, né? De utilizar a forma do romance ou da novela, acho que raramente contos, mas para se valer da ficção para passar as suas ideias de uma forma um pouco mais fácil de ser entendida por uma maior parcela de leitores, já que os seus livros mais teóricos, aqueles de ensaios, às vezes são muito maçantes de serem lidos. Então, no formato de uma história ficcional, com um começo, um meio e fim, onde os seus personagens estão inseridos naqueles pensamentos que eles querem colocar à mesa para discussão, não para doutrinação, sempre é bom dizer, sim, é bastante interessante. Bom, mas do que se trata então a história aqui de Cântico? Cântico se passa num futuro em que impera uma ordem governamental totalitária de tipo nazi-comunista, mas que não tem um nome específico. O tema central da história é o conflito do indivíduo contra o coletivo, elemento onipresente na obra da autora e fundante da moralidade e da filosofia política de Rand, o objetivismo. Que Ayn Rand queria fazer uma devoção ao ego humano está em consonância com os princípios básicos de sua filosofia, a saber, a razão, o individualismo, a abolição, a sustentação de valores que não contradizem a razão, etc. Embora Cântico seja em termos de concepção temporalmente anterior à Nascente e à Revolta de Atlas, que são duas obras super conhecidas da autora, os princípios básicos citados já estão nítidos na obra. O indivíduo heróico que se revolta contra a ordem política totalitária, o brilhantismo individual que o conduz a ações, entre aspas, socialmente erradas, a punição e a perseguição pela virtude. Sim, você encontra também ecos no que se é dito hoje em dia sobre aquela história, por exemplo, do fascismo, né? E aqui temos um autor, ou caso autor, Rand, que tratam exatamente desse tema do coletivismo, dos governos totalitários. Sim, meus filhos, esse livro aqui é para a gente pensar enquanto até se diverte um pouco, como eu disse, é uma história ficcional, então está embutido em meio a um pouco de diversão, entretenimento, digamos assim, as questões, os ensinamentos que a filósofa quer passar a respeito da sua grande obra, que é o objetivismo. É uma história interessante, fininha, não dói para ler, com certeza, né? Não é cansativa, provavelmente, e é bastante interessante nesses tempos bicudos, se é que vocês me entendem. Ou talvez não entendam, aí é questão de ler livros. Bom, e antes de mostrar o terceiro e último título aqui para julho de 2020, nesse book haul super rápido, deixa eu fazer o meu tradicional jabazinho. Esses 3 livros que eu estou mostrando para vocês, espero que sejam boas dicas de leitura e também espero que vocês possam até ajudar um pouco o canal, porque eu deixo aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir qualquer um desses 3 títulos através da Amazon, que é minha parceira de compra e também de venda. Naquele esquema, né? Se você se interessa por um desses livros, na hora que você for comprar um deles, por favor, se vaga do meu link que eu deixo aqui na descrição, porque aí a Amazon fica sabendo que eu que dei a dica e eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. Isso ajuda muito o canal a crescer. É uma forma bastante simples de você ajudar os booktubers que sempre dão algumas dicas de leitura. Bom, enfim, sempre digo, né? Use o link na hora que você realmente vai fazer a compra, não adianta antes ou depois. É na hora que você for realmente pagar lá e fazer a compra. Enfim, vamos ao terceiro título, que como eu disse, ele tem a ver com o primeiro, porque baseado no título aqui desse vídeo, né? Amor, temos outro amor aqui. E no caso, temos essa obra aqui de Dino Buzzati, que é um amor. Literalmente. Pois é, e tem uma capa sensacional. Deve ter ficado em foco aí para vocês. Bom, e quando eu ler aqui para vocês do que se trata a história aqui da quarta capa, vocês vão perceber que ela tem a ver também
com o primeiro livro, não só pela temática. Olha só, considerado um dos maiores nomes da literatura italiana no século XX, Dino Buzzati se dedicou por mais de 40 anos ao jornalismo, atividade que deu áreas realistas à sua escrita, marcada também por traços do surrealismo e por inspirações kafkanianas. Em O Deserto dos Tártaros, que aliás eu fiz o unboxing recentemente, sua obra-prima, já estavam presentes características que décadas depois se desdobrariam em Um Amor, seu último romance, tido pela crítica como seu livro mais autobiográfico, ao narrar a história de Antônio Dógigo, arquiteto de meia-idade que se apaixona pela jovem prostituta Laide, Buzzati dá continuidade a investigações das ansiedades humanas e afirmando temáticas recorrentes em suas narrativas, como a nostalgia e uma existência moldada pelo vazio e pela solidão. A incompletude do homem vem mais uma vez à tona, agora habilidosamente costurada pela voz de um narrador obsessivo e apaixonado. Essa edição conta com uma tradução de Tiziana Giorgini e traz aí no prefácio inédito do escritor Marco Lucchesi. Muito bem, bacana. E vocês repararam que essa história aqui é um pouquinho quase parecida com a primeira, porque literalmente temos de novo uma pessoa adulta se apaixonando por uma jovem. Pois é, essa prostituta aqui também é uma moçoila. Basicamente temos o contrário, né? Se lá tínhamos uma mulher madura que se apaixona por um jovem, aqui temos um homem maduro que se apaixona por uma moçoila. Pois é, exatamente o contrário. Nos dois casos, questões autobiográficas que estão marcando a história que o escritor está conduzindo. E no caso, vocês lembram, foi a primeira, no primeiro livro que eu me refiro, né? Foi o único livro escrito lá pelo escritor, e aqui, no caso, foi o último que Buzzati escreveu. Coisas interessantes que vão fazendo com que as obras se pareçam mais e mais uma com a outra. Mas claro, né, cada escritor vai desenvolver a sua maneira. E essa edição aqui, não sei se vocês repararam, é capa dura, uma edição bastante interessante, uma coleção na verdade, né, da editora Azul, Biblioteca Azul, que é uma subsidiária da editora Nova Fronteira. É bastante interessante essas capinhas, ela faz um barulho, né, quando eu passo o dedo. Mas enfim, é uma história também que eu acho que vai ser bastante curiosa, porque a gente tem esse ponto de comparação entre os dois livros, com certeza algo que faz com que a gente... Eu gosto de comparar histórias, isso serve bastante para a gente avaliar se essa história, a nova que a gente leu, em comparação com a anterior, ela é mais aprofundada em temática, é muito mais bem escrita, ou pelo contrário, né, tem os pontos negativos. É sempre importante a gente fazer comparações entre obras que a gente lê, não ficar naquelas de, principalmente, se você pega um gênero, eu gosto de ler histórias policiais ou então histórias românticas, por exemplo aqui são românticas, mas não são aquele coisa com água com açúcar, são temática um pouco mais séria, né? Mas se você fica às vezes um pouco viciado em livros temáticos, você fica consumindo um atrás do outro e nunca avalia se você está melhorando de escrita ou se você está piorando, porque quando a gente cai muito em leitura, muito temática, a gente acaba consumindo de tudo, e esse de tudo acaba uma levada de coisa muito mal escrita. E nisso eu quero dizer histórias fracas, ou seja, a gente vai consumindo cada vez mais um produto que não é de qualidade. A gente sempre tem que ser crítico nas leituras que nós fazemos. Cada novo livro lido é uma nova forma de pensar, de a gente avaliar o nosso mundo. E claro, a gente nunca pode deixar fazer isso, ser crítico a respeito do que a gente lê, não apenas consumir e ir aceitando tudo. Temos que ser leitores inteligentes. Bom, e aqui está o apanhado geral dessa primeira parte de compras de julho de 2020. Já vale lembrar de novo, segunda-feira que vem às 9 da noite tem a segunda parte. Enfim, a temática que eu coloquei lá no título, Amor, Razão, Amor. Ficou bem explícito exatamente do que se tratava, porque são duas histórias de amor e uma de razão, com certeza. Mas você pode dizer também que essa história da razão tem tudo a ver também com uma grande de uma paixão, que é a paixão pelo saber, de se entender, compreender não a si mesmo, mas também do mundo em que se vive. Da mesma forma, né, que os dois personagens aqui centrais das duas primeiras histórias amorosas são pessoas maduras que, pelo jeito, já se sabiam como eram, mas necessitavam de um amor, de uma proximidade com alguém mais jovem, ou seja, um pouco de inexperiência para suas próprias maturidades.
também é um grande de um questionamento. Ou seja, esses três livros aqui não estão, digamos assim, à toa. Eles estão relacionados e, como eu disse, a gente fazer comparação entre obras é muito importante para o nosso amadurecimento, com certeza. Nunca deixem de fazer isso. Espero que sim, todos esses três títulos sejam boas dicas de leituras para vocês. Claro, vocês não precisam ler os três, mas quem sabe se interessar por um deles já é bastante interessante. E mesmo assim, não comparando os outros dois, ou não lendo, o que eu quero dizer, né? Você também pode pensar, poxa, só li um deles, mas sim, aquelas referências nunca deixam de ser válidas. Também não é porque você não leu o livro que você não possa se valer da temática dele para comparar com aquele que você realmente leu. Enfim, espero que vocês se divirtam com essas dicas de leitura aqui e conto com vocês lá na segunda-feira que vem para a segunda parte das compras referentes aqui esse mês de julho, mas que na verdade foram compradas em algumas semanas anteriores. E claro, enquanto esse próximo vídeo não chega, deixo aqui do lado dicas de outros book haul que já aconteceram aqui nesse ano de 2020. E tchau!